Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3 aqui no centro da cidade de São Paulo, num dia que a reforma da Previdência, de novo, é notícia. Vamos aos destaques do programa de hoje. O ministro Paulo Guedes da Economia diz que respeita a decisão do Congresso, mas reclama do novo texto da Previdência apresentado ontem pelo relator na Comissão Especial da Câmara. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, minimizou a crítica de Paulo Guedes e diz que o Congresso assumiu a articulação da reforma, vai protagonizar, sim, a reforma da Previdência. Governo e Congresso querem a reforma. Não tem crise desta vez, embora aparente uma nova crise. O fato é que tanto o governo quanto o Congresso querem uma reforma, e uma reforma acima de 900 bilhões, de pelo menos 900 bilhões de economia em 10 anos. A prévia do PIB veio com queda no mês de abril, os dados foram divulgados hoje pelo Banco Central, e a reforma precisa acontecer para melhorar isso aqui. E metade das indústrias, numa pesquisa revelada hoje pela CNI, disse que investiu menos do que tinha planejado no ano passado. A gente vê os dados da indústria recentemente e mostra justamente o momento crítico pelo qual passa a indústria brasileira. A gente vai falar disso tudo aqui no Cenário Econômico, que já está no ar. E, como sempre, eu tenho de lembrar você que você pode participar do programa pela página da TV Brasil no Facebook. O programa está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook, pela página da TV Brasil no Facebook. Você pode ver ao vivo o programa por lá também, além de pela televisão, ou depois rever o programa, além de, obviamente, poder participar. Bom, vamos falar sobre reforma da Previdência mais uma vez. Esse é o tema que vai perdurar por pelo menos mais algum tempo, porque nós estamos ainda num começo de discussões agora, com o texto já apresentado, o texto do relator da reforma da Previdência. Claro que tudo isso era previsível que fosse acontecer. O governo apresentou um projeto forte de reforma lá atrás, com pelo menos 1 trilhão 200 bilhões de reais de economia em 10 anos, levando-se em conta aquela questão, eu fiz menção disso nessa semana aqui, as contas públicas, as contas do governo estão num momento extremamente delicado. O que a gente viu acontecer nos últimos anos foi um aumento dos gastos, mas não um aumento de receita, o que gerou ainda mais esse problema. A Previdência hoje é deficitária e daí a necessidade da reforma. Vamos só lembrar, porque obviamente hoje o ministro Guedes comentou o relatório apresentado ontem pelo deputado Samuel Moreira, que é o relator da reforma na Comissão Especial da Câmara, e fez reclamações sobre isso. Daqui a pouco eu tenho o teor da reclamação. Foi até dura a reclamação do ministro Guedes, e isso pode sugerir uma nova crise, mas eu diria que não tem crise nisso tudo. Mas vamos só relembrar alguns pontos do que propôs o governo e do que foi apresentado pelo relator ontem. Vamos dar uma olhadinha aqui, porque nós temos, para relembrar as telas que nós divulgamos, inclusive ontem aqui. O governo, sobre tempo mínimo, a idade mínima e o tempo mínimo de contribuição, o governo previa 65 anos para homens e 62 para mulheres. Já tinha havido uma concessão lá atrás na proposta do governo. A contribuição mínima para ambos os sexos, 20 anos pelo menos de contribuição com o regime geral da Previdência. O relator ontem manteve os 65 anos para homens, 62 anos para mulheres, mas diminuiu o tempo mínimo de contribuição para as mulheres para 15 anos. Vamos lá, para seguir um pouco mais aqui. O governo, em relação à aposentadoria rural, que é um tema que desde o começo, isso não foi trabalho de oposição, o próprio governo, partidos mais próximos do governo reclamaram da questão rural. Vamos lá, o governo tinha proposto 60 anos para homens e mulheres e 20 anos de contribuição para ambos os sexos. Vamos lá, o relator, 60 anos para homens, baixou para 55 anos o caso das mulheres, contribuição para homens 20 anos e mulheres 15 anos. Ou seja, antes era de 20 anos, as mulheres também têm 5 anos a menos de contribuição no caso de trabalhadores rurais especificamente. Para professores, e professores só de educação infantil, fundamental e médio, aqui não estamos falando de, por exemplo, professores universitários. O governo tinha proposto 60 anos para ambos os sexos. O relator manteve 60 anos para os homens e mulheres 57 anos, ou seja, reduziu um pouquinho em relação a isso, neste caso específico também.
ou seja, é um tempo menor que a mulher tem que contribuir e dependendo da expectativa de vida dela, neste caso, ela é um tempo maior para usufruir a aposentadoria. Vamos lá, sobre a capitalização, que foi uma proposta apresentada pelo ministro Paulo Guedes, que ele chama de a nova Previdência. Ele diz que hoje o regime, e é um fato, o regime é de repartição, ou seja, quem está aposentado, na verdade, recebe de quem está trabalhando. E esta conta hoje, as contribuições de quem está trabalhando são menores de quem, por exemplo, está aposentado. Ou seja, eu tenho um déficit da Previdência. O que se arrecada com Previdência não paga as aposentadorias. A lógica do ministro Paulo Guedes, além da reforma em si, de tentar melhorar essa situação, ou seja, de resolver essa inequidade de o que se recebe e o que se gasta, é criar uma nova aposentadoria que ele chama de capitalização, porque o jovem hoje faria o seguinte: faz uma poupança para receber lá atrás. Não seria mais um regime de repartição. O relator retirou momentaneamente essa possibilidade, dizendo que não teria apoio na Câmara dos Deputados. E o benefício de prestação continuada manteve a regra atual. O governo queria antecipar para 55 anos, reduzindo o valor, por 60 anos, perdão, reduzindo o valor. A regra vai manter, ou seja, 65 anos, as pessoas mais pobres recebem um salário mínimo, independentemente de contribuição, porque aqui já não é previdência e assistência social. Os estados e municípios ficaram de fora, mas o próprio parlamento já disse que é uma discussão que pode acontecer ainda durante essa primeira fase de debates na Comissão de Constituição e Justiça, ou seja, no próprio plenário isso pode ser incluído, mas depende de esforço dos governadores. E a retirada de aposentadoria compulsória com pena disciplinar, como pena disciplinar, para juízes. O juiz tinha lá um problema de conduta, era aposentado com todos os valores. Agora não tem mais isso. Isso não é mais uma pena disciplinar, o que é extremamente moralizante. Vamos lá. Diante disso tudo, a reforma, a economia da reforma, o governo previa 1,2 trilhão, o relator tem uma reforma de 913 bilhões. Mas com algumas coisas para compensar, ele põe aqui o aumento da contribuição social de lucro líquido dos bancos de 15% para 20%, o que geraria 5 bilhões anos, ou seja, mais 50 bilhões em 10 anos. O fim de repasses do FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o BNDES, mais 217 bilhões ao longo desses 10 anos. Uma economia em 10 anos totalizando 1,130 bilhões, muito próximo da economia do governo, apesar de todas as alterações, o cálculo do relator. Apesar disso, o ministro Paulo Guedes hoje fez uma declaração muito dura reclamando da Previdência. Vamos lá, desse texto do relator. Vamos lá. Eu acho que houve um recuo que pode abortar a nova Previdência. O recuo é que, por pressões corporativas e de servidores do Legislativo, forçaram o relator a abrir mão de 30 bilhões de reais. E como isso ia ficar feio recuar só nos servidores, estenderam também para o regime geral. O ministro fala justamente de uma quarta forma de você entrar no novo regime, ou seja, de pagar um pedágio para poder entrar no novo regime, mantendo alguns benefícios do regime atual. Ou seja, antes eram 3, o servidor poderia escolher exatamente essa transição, agora tem uma quarta. Esse é o detalhe que o ministro faz aqui menção. O presidente Rodrigo Maia, da Câmara, na verdade, baixou o tom da conversa. Ele disse assim: hoje, infelizmente, é meu amigo Paulo Guedes gerando uma crise desnecessária. Eu acho que o ministro não está sendo justo com o parlamento, que está conduzindo a articulação. Ele falou que com essa possibilidade, se antes a reforma tinha 50 votos, agora pode ter 350. Lembrando que o mínimo é pouco mais de 308 votos para poder aprovar na Câmara dos Deputados. Essa é a fala do Rodrigo Maia. Ou seja, não tem crise necessariamente. O que se tem agora é um protagonismo do Congresso querendo fazer uma reforma um pouco diferente, evidentemente, mas querendo fazer uma reforma. Até outro dia a gente discutia se o Congresso queria votar uma reforma. Ou seja, o ministro Paulo Guedes, um teórico fervoroso de suas ideias, está defendendo de uma forma fervorosa, muito dura, do seu ponto de vista teórico, e aqui, obviamente, na política tem discussões, idas e vindas. O próprio presidente Jair Bolsonaro disse que é importante não forçar muito, que daí não sai reforma nenhuma. Mas aqui nós temos, na verdade, quase a Praça dos Três Poderes inteira tentando fazer a reforma da Previdência, porque a gente vê tanto o Congresso quanto o Executivo empenhados numa reforma que, no mínimo, seria acima de 900 bilhões de reais. Vamos seguir aqui porque a gente tem outras informações também. Saiu o índice de atividade econômica do Banco Central e a reforma é importante por causa disso. O índice de abril, que é a prévia do PIB, divulgada pelo Banco Central, foi de 0,47% de queda. Em março foi de 0,30%, você se lembra. Abril de 2018, na comparação, houve uma queda de 0,62%.
No ano, se eu comparar esse período do ano com o ano passado, ainda tem um leve crescimento de 0,06, é praticamente estabilidade, ou seja, a gente estaria andando de lado com a economia. E nos 12 meses, 0,72%, daí a importância justamente da reforma da Previdência. Vamos falar sobre um outro dado da indústria. O Marcelo Castilho está conosco no Rio de Janeiro e sobre uma pesquisa da CNI que mostra que as indústrias investiram no ano passado muito menos do que tinham planejado, o que obviamente frustrou todas as expectativas de crescimento do setor. Acompanhe. Boa noite, Piotr. Boa noite a todos que nos assistem. Essa pesquisa foi divulgada hoje pela Confederação Nacional da Indústria e mostra que 75% das grandes empresas fizeram algum tipo de investimento em 2018. Só que esse índice é inferior ao de empresas que planejavam fazer algum investimento no ano passado, que foi de 81%. Um ponto que chama a atenção é que entre as empresas que fizeram investimentos em 2018, pouco mais da metade, 51%, não investiu o que havia planejado. De acordo com o estudo da CNI, 38% dessas indústrias realizaram os investimentos apenas parcialmente. 9% adiaram os projetos para este ano e 4% cancelaram ou adiaram para depois de 2019. Em 2018, o principal alvo dos projetos para 53% das empresas ouvidas foi a melhoria ou modernização de processos e produtos. E estimuladas pela perspectiva de aumento do consumo, 8 em cada 10 companhias planejam investir em 2019, ou seja, 80%. E se a gente fizer uma comparação, o número de indústrias que se planejaram para fazer investimentos em 2019 é igual ao percentual do ano passado, porém superior aos percentuais de 2016, que foi de 64%, e de 2017, onde 67% das empresas se mostraram inclinadas a investir. A pesquisa da CNI mostra que entre as empresas que investiram no ano passado, 56% colocaram recursos para a continuação de projetos anteriores e 44% aplicaram em novos projetos. Segundo Flávio Castelo Branco, gerente executivo de política econômica da CNI, a frustração dos planos de investimento em 2018 se deve à decepção com a retomada da economia e o crescimento da demanda, que ficou abaixo do que se esperava, especialmente por causa do elevado desemprego. Castelo Branco lembrou ainda que a maior parte dos investimentos é financiada pelo capital próprio das empresas que ainda estão em situação financeira debilitada. O estudo mostra que a participação dos bancos privados nos investimentos foi recorde em 2018, subindo de 8% para 13%. Já a participação dos bancos públicos de desenvolvimento caiu de 10% para 7%. Piotr, é com você. Vamos dar uma olhadinha agora nos números do mercado financeiro nesta sexta-feira. Temos aqui o Ibovespa com uma queda de 0,74, a máxima foi de 98.980, a mínima 97.600, próximo da mínima aqui, 98.040. Se a gente der uma olhadinha aqui nas ações, Petrobras com uma queda, Vale com uma queda também, Banco do Brasil 1,77, um pouco mais forte, 1,17 Bradesco, Itaú com uma variação positiva de 0,02, ou seja, praticamente estável aqui. Aqui tem um pouco desse novo tumulto em relação à Previdência, mas que eu já fiz menção, não tem crise nisso. O próprio ministro vai recuar, tudo indica vai recuar no tom que fez com o Congresso. E claro, ele próprio ministro dizia que o Congresso precisava assumir o protagonismo das reformas brasileiras. O Congresso está dando a sua resposta, claro, à sua maneira também. Vamos entender aqui o dólar comercial, hoje com uma alta de 1,16% a R$ 3,89. Aqui tem muito do exterior, tem pressões internacionais aqui que estão mexendo no dólar. Ontem já era para ter acontecido isso, mas a boa notícia da Previdência fez com que o dólar caísse ontem, mas agora temos pressões internacionais aqui. A R$ 3,90 foi o máximo, fechou muito próximo da máxima de hoje também. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre as contas públicas brasileiras aqui no cenário econômico. Eu volto em instantes, hein? Já de volta com o cenário econômico, tem participação aqui pelo Facebook. A Elaine Tavares diz que, pelo visto, o Brasil entendeu a importância da reforma da Previdência. A greve geral de hoje, convocada para reclamar da reforma, foi um fiasco. Ela diz aqui, concordo que, pelo que se pode imaginar de uma greve geral, não teve nada parecido com isso. O Hudson Souza, não perca o programa com uma linguagem de fácil acesso. Muito obrigado, Hudson. O Ricardo Prado escreve o seguinte: Piotr, independentemente das discussões das políticas do país, a reforma da Previdência
tem de ser aprovada. É uma questão matemática, a conta não fecha, senão o país perderá investimentos. A Viviane Bonilha, boa noite. Só mesmo o cenário econômico para esclarecer as prováveis mudanças propostas por esse novo governo. Obrigado pela sua gentileza. Deixa-me ver aqui, o João Carlos Santana também nos envia aqui uma mensagem. Obrigado, João Carlos. E o Roque Otto, as mulheres querem igualdade porque se aposentar antes, visto que há alterações em relação, dada a proposta do governo, a idade é menor também, e também agora do relator. Bom, vamos falar sobre as contas públicas e a necessidade da reforma vem justamente sobre aquilo que eu fiz menção antes, eu expliquei na quarta-feira aqui, eu retomo esse tema porque é extremamente importante. Você se lembra? Abre a tela para mim, por gentileza, aqui, que nós tivemos no começo da semana a aprovação pelo Congresso de um pedido do governo de um crédito suplementar de 248 bilhões e 900 milhões de reais. Isso é para pagar benefícios previdenciários, o BPC, que é o benefício de prestação continuada, e outros programas de governo. O governo chegou a fazer a conta e percebeu que não tinha dinheiro. E aí ganhou uma autorização do Congresso para se endividar, emitir títulos de dívida. Isso demonstra claramente, quando falta dinheiro para pagar benefícios previdenciários, um nó que hoje se tem nas contas públicas brasileiras. Para entender um pouco mais isso, eu conversei com o economista-chefe da Infinity Asset, Jason Vieira, para que ele explique justamente o porquê que nós hoje temos uma condição muito delicada nas contas públicas e a necessidade de se fazer reformas econômicas, sobretudo a da Previdência. Acompanhe. Nós estamos numa situação do governo em que o cheque especial já foi gasto, não tem mais o cheque especial, acabou. O cheque especial são os 120 bilhões que se tem de déficit todo ano primário. Nós podemos ter um déficit nominal, mas déficit primário é um problema gravíssimo que o país passa, é a situação fiscal, é a falta de arrecadação, é o gasto excessivo. Eu digo que eu sempre faço uma comparação quando você vai, além de cheque especial, é aquele momento em que você não tem mais crédito na praça e você anda na rua e te oferecem aquele empréstimo facilitado se você tiver com o nome sujo. Sabe-se bem que você vai pagar uma taxa de juros absurda nisso, absurda. E a possibilidade de você não pagar faz com que essa taxa de juros exatamente seja alta para isso. Porque se você pagar 5, 6 prestações, você praticamente paga o empréstimo e depois fica devendo para esse pessoal uma enormidade de dinheiro. Nós não estamos nessa situação ainda. Apesar de termos utilizado um cheque especial, além do cheque especial, nós conseguimos com taxas de juros baixas, porque a expectativa com a aprovação da reforma da Previdência e dos avanços das outras reformas, reforma microeconômica, a reforma tributária, os avanços também na agenda BC+, a agenda do Ministério da Economia, tudo isso, o mercado financeiro, de alguma maneira, deu vamos dizer, um waiver, deu como eu posso dizer, facilitou a vida do governo operando com taxas mais baixas. Porque está trabalhando com uma expectativa positiva. Exato. É pela expectativa futura positiva que a taxa de juros que o governo pagou não foi alta. Deixe-me voltar só ao seu exemplo, que ele é extremamente elucidativo. Quando alguém vai emprestar dinheiro pela primeira vez num banco e tem um histórico muito bom, o banco olha para aquele cliente e fala, bom, esse sujeito sempre pagou, nunca teve nenhum problema, então ele tem uma taxa de juros. Exato. O prêmio que o banco exige pelo risco que ele corre é sempre baixo. Você fez menção de um caso extremo, o sujeito já está devendo, tem o CPF negativado porque é inadimplente e alguém está oferecendo dinheiro para ele, ou seja, essa empresa que está emprestando dinheiro pede um prêmio maior. No caso do governo brasileiro, apesar dele ter que recorrer de novo, essas taxas de juros não serão mais altas ainda? Não serão, por enquanto, porque se você observar o quanto então esse é o benefício que o mercado está dando ao governo. Esse é o benefício, exatamente. Tá. É o benefício que o mercado está dando. Vamos dizer assim, é quase um laissez-faire, laissez-passer. Vamos lhes dar esta passagem livre neste momento, porque confiamos que isso foi uma necessidade premente, sabemos que as reformas estão no caminho correto, mas tem limite. E o limite é a aprovação da reforma da Previdência. Este é o grande ponto. Nós conseguimos, o governo conseguiu pagar juros menores. Aí eu vou trazer outro exemplo. Qual que é o problema, por exemplo, que acontece na questão fiscal, que ela gera inflação e que ela gera juros altos? Quando o governo está quebrado, ele precisa, de alguma maneira, se financiar. Se ele se financiar através do aumento de impostos, eu assisti recentemente no Banco Central a palestra de um professor chamado Francesco Giavesi, que ele mostrou empiricamente que qualquer elevação de impostos em momentos de crise vis-à-vis
a uma reforma fiscal, ou seja, ao invés de ajustar os gastos, você tentar aumentar a receita através de impostos, quase que dobra o tempo de recuperação da economia. Nós vimos isso no caso brasileiro nas décadas passadas. Exatamente. Elevava imposto, demorava um século para se recuperar. Criava-se imposto novo, qualquer coisa. CPMF, nós já vimos na carga tributária para cima. Exatamente. E o Brasil sempre teve a desagradável tendência de operar as taxas de impostos para cima, nunca para baixo. É raro, simples é uma raridade no Brasil. Mas quando olhamos por esse ponto de vista, qual que é o grande problema fiscal? Se você não tem condições de subir impostos, porque sua economia está quebrada, não vai ter quem pague esse imposto. Você vai recorrer à emissão de títulos. A emissão de títulos, ela não passa simplesmente de emissão de moeda, porque o governo está emitindo, toda vez que o governo emite um título, ele está literalmente emitindo moeda. Só que a moeda, ela é um meio de troca que foi criado lá atrás, sabe-se lá, há muitos séculos atrás, para dizer que a banana valia alguma coisa e a maçã valia alguma coisa, porque você tinha que trocar a banana por maçã. E essa equivalência de valores entre os dois, que se embutia o valor do trabalho, outros valores intrínsecos, eram muito difíceis de serem medidos vis-à-vis bens diferentes. Quantas bananas vale um porco? Quantos sacos de farinha vale um cavalo? A moeda veio exatamente para fazer esta conexão. Você tem um referencial, então você não depende mais. Tudo é o referencial pela moeda. Só que a moeda também é um produto. E ela é regida pelos mesmos princípios de oferta e demanda. Ou seja, quando a inflação sobe, não é que os preços subiram, é que o valor da moeda caiu. E é o que acontece hoje na Venezuela. A inflação na Venezuela é tão alta porque a moeda deles não vale nada. E eles continuam emitindo títulos, pagando juros altíssimos. E aí vem a questão dos juros também. Você tem que dar ao mercado, como aquela pessoa que está lá negativada na rua, pegando empréstimo com aquelas agências que tem por aí, você vai pegar a taxa de juros mais alta possível, para atrair esse investidor. Porque esse investidor sabe que o seu risco é muito grande. A história da moeda, no caso brasileiro, pode ser explicado pela estabilização econômica a partir do Plano Real. Do Plano Real. E o que nós tivemos no passado, apesar das pessoas gostarem de comemorar como foi o período militar no Brasil, só que nós temos que lembrar que boa parte da inflação que nós sofremos nos anos 80 e 90 foram os absurdos gastos do governo militar na época dos anos 70. Aquele crescimento superacelerado foi feito através de emissão de títulos e de gastos absurdos do governo. E se você combinar isso com um Estado inchado, ou seja, com muitos funcionários públicos, com baixa produtividade, com baixa eficiência, obviamente que isso se torna uma coisa insustentável. Nós tivemos um inchaço da máquina recente agora também nos anos Lula e Dilma. Exato. Que fez com que o Estado ficasse caro demais, no momento em que tudo bem, a economia ajudava, o governo gastava muito, mas arrecadava muito também. Tivemos um momento econômico ruim depois, e aí o gasto continuava a crescer, mas não a receita. Exato. Aí vem o desequilíbrio que hoje nós estamos enfrentando em relação a uma série de coisas, e a reforma da Previdência é um dos gastos que precisam ser contidos. E eu digo o seguinte, a reforma da Previdência, eu gosto de fazer essa alegoria para as pessoas conseguirem entender de maneira um pouco mais didática. Imagina que você tem um terreno que ele é feito de dinheiro. De repente você começa a ter uma erosão nesse terreno. Esse dinheiro está indo embora. Qual que é a primeira coisa que você faz para evitar desse dinheiro ir embora? Você faz um muro de contenção. O muro de contenção vai resolver o seu problema? O buraco que está ali, onde estava caindo o dinheiro, ele foi tampado? Ele não foi tampado, o buraco continua ali. Você só fez o muro de contenção. Você depois precisa tomar ações para encher esse buraco de novo, ou seja, para ele voltar ao nível de dinheiro e não ficar mais no vazio. Se a gente for resumir, a reforma da Previdência é meramente o muro de contenção. Só que se você não fizer o muro de contenção, você pode construir uma mansão nesse terreno. Ela vai ser comida pelo buraco da erosão. Já de volta aqui com o cenário econômico, olha, a íntegra dessa entrevista vai ao ar na semana que vem, mas eu antecipei um trecho dessa entrevista justamente porque nós estamos numa semana discutindo de forma fervorosa as contas públicas do país. Bom, só uma última nota, a Netshoes foi vendida agora para a Magazine Luiza, 115 milhões de dólares.
O Cenário Econômico termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você nesta sexta-feira. Aproveite o final de semana. Na segunda, a gente está de volta às 6 horas da tarde. Muito obrigado pela sua participação também pelo Facebook. Até lá, bom final de semana. Até segunda, hein?